Nós vamos chamar a professora doutora Ana Ventuneac. Ela é cientista pesquisadora e diretora de projeto do Center for HIV Educational Studies and Training de Nova York, o CHEST. E ela vai nos falar sobre compulsividade sexual, problemas de saúde psicossociais e risco para o HIV. Better. Boa noite. My name is Anna Ventuneac, and I'm a researcher at CHEST. So I want to thank you very much for inviting me here to present along with Dr. Jeffrey Parsons. I will be presenting on, beginning to provide some context on sexual compulsivity, psychosocial health problems, and HIV risk. Então, agradeço o convite, junto com o professor Jeffrey Parsons, e vou falar de compulsividade sexual, saúde, problemas da saúde psicossocial e o risco para o HIV. So, what is sexual compulsivity? Então, o que é a compulsividade sexual? It has been defined as a recurrent failure to resist sexual impulses to engage in specific behaviors. Então, tem sido descrito como uma falência recorrente a resistir ao impulso sexual e engajar-se em comportamentos específicos. A persistent desire or unsuccessful attempts to stop, reduce, or control behavior. Um desejo persistente ou tentativas mal-sucedidas de interromper, reduzir ou controlar o comportamento. An inordinate amount of time is spent in obtaining sex, being sexual, or recovering from sexual experiences. Uma quantidade desordenada de tempo gasto em obter sexo, ser sexual ou se recuperar de experiências sexuais. And a preoccupation with the behavior or preparatory activities. Uma preocupação com o comportamento ou atividades preparatórias. Now, sexual behavior interferes with the ability to fulfill social, academic, occupational, or domestic obligations. Quando o comportamento sexual interfere com a capacidade de realização de obrigações sociais, acadêmicas, ocupacionais ou domésticas. And the behavior continues despite knowledge or persistent or recurrent social, financial, psychological, or physical problems caused by or exacerbated by the behavior. E a continuação do comportamento, apesar do conhecimento de problemas persistentes ou recorrentes no âmbito social, financeiro, psicológico, físicos, causados por ou exacerbados pelo comportamento. There's tolerance or a need for more. Tolerância ou necessidade de mais estímulo. And withdrawal symptoms. E abstinência. Now, there are multiple terminologies, including nymphomania, sexual compulsivity or compulsive sexual behavior, sexual impulsivity, sexual addiction, sexual dependency, hypersexuality, and more recently, hypersexual disorder will likely be included in the DSM-5. Essas múltiplas terminologias, ninfomania, compulsão sexual ou não parafílica, impulsividade sexual, adicção, dependência, hipersexualidade e, mais recentemente, deve estar incluído no DSM-5 o distúrbio hipersexual. We're basically using the term sexual compulsivity, and it's to refer to sexual fantasies and behaviors that increase in frequency and intensity, interfering with personal, interpersonal, or vocational pursuits. Nós usamos o termo compulsividade, não sei que vocês usam, compulsividade sexual, caracterizado por fantasias e comportamentos que aumentam na frequência e intensidade, interferindo com propósitos pessoais, interpessoais ou de vocação. And there are persistent preoccupations with sexual thoughts, strong desires, urges for sex, and feelings of losing control. Preocupação persistente com pensamentos sexuais, desejo forte ou a necessidade, aquela
um impulso, né, incontrolável pelo sexo e sentimentos de perda de controle. In terms of prevalence of sexual compulsivity, it's estimated that SC exists in 3 to 6% of U.S. adults. Em termos da prevalência, a estimativa é de que a CS existe em 3 a 6% dos adultos norte-americanos. Rates are higher among men than women, As taxas são mais altas entre homens and rates are also thought to be higher among gay and bisexual men relative to heterosexual men. e comparado aos homens heterossexuais, as taxas são mais altas entre os gays e os bissexuais. And Homens, né? Some think that it is because gay and bisexual men have more opportunities to actually engage in sexual behaviors, whether it's at bathhouses, sex parties, etc. E isso se deve aos homens gays e bissexuais terem mais acesso a locais onde se possa, né, ter mais oportunidades de engajamento em comportamento sexual, como saunas, festas, esse tipo de coisa. So, what are its correlates, associations? Quais as associações, os comportamentos associados? In terms of behaviors that are associated with sexual compulsivity, compulsive masturbation, excessive use of pornography, multiple casual sex partners, excessive use of the internet for sex or sex seeking or seeking partners for sex, sexual obsessions. Então, nós temos a masturbação compulsiva, o uso excessivo de pornografia, os múltiplos parceiros sexuais casuais, o uso excessivo da internet para sexo e obsessões sexuais. In terms of some of the psychosocial correlates, we've heard about anxiety and depression. E em termos dos correlatos psicossociais, ouvimos o Dr. Marco a correlação com ansiedade e depressão. And these are some of the other correlates: attention deficit disorder, social phobia, substance abuse, obsessive tendencies, sexual dysfunction, post-traumatic stress disorder. E os outros correlatos são distúrbios do déficit de atenção, fobia social, abuso de substâncias, tendências obsessivas, disfunção sexual e distúrbios de estresse pós-traumático. Other important correlates include childhood sexual abuse, low self-esteem, sensation seeking, unprotected sex, loneliness, and intimacy problems. Outros correlatos importantes são abuso sexual na infância, baixa autoestima, busca por sensações, sexo desprotegido, solidão e problemas com a intimidade. In terms of sexual compulsivity and HIV risk, it's been demonstrated in different populations, but particularly among men who have sex with men. E em termos da compulsividade sexual e o risco para HIV, foi demonstrado numa variedade de populações, sobretudo entre homens que fazem sexo com homens. And definitions of risk vary, so they can include unprotected anal sex with multiple partners. Então, as definições do risco variam. Podem incluir sexo anal desprotegido com múltiplos parceiros, Episodes of marathon sex, episódios de maratona sexual, lower condom use and self-efficacy, baixo uso de preservativos e autoeficácia, lower likelihood of HIV disclosure, e baixa probabilidade de se falar sobre o status, né, do HIV, se a pessoa tem ou não tem. higher incidence of HIV and other sexually transmitted infections, Uma mais alta incidência de HIV e outras DSTs, lower risk reduction intentions, baixas intenções de redução de risco and sex under the influence of club drugs. e sexo sob a influência de club drugs, aquelas drogas mais excitantes. And some have also identified men who identify as barebackers as being another risk factors. Another risk factor. Eu não sei se vocês conhecem o termo barebacker. Acho que é quem não usa preservativo, né, basicamente. Escolhe, não, isso, conscientemente não usa, né? Isso, auto-identificando-se como barebackers.
and an increased temptation for unsafe sex. E uma maior tentação para o sexo não seguro. So I want to take a few minutes to present our study on sexual compulsivity among gay and bisexual men, and then Dr. Parsons will continue to provide a more in-depth look at some of these factors. Então agora eu quero falar do nosso estudo sobre compulsividade sexual entre homens gays e bissexuais, e o Dr. Jeffrey vai falar mais em profundidade a respeito. So the study we're mostly going to describe today is called Compulsive Behaviors, Mental Health, and HIV Risk, but for short we refer to it as Pillow Talk. Então, o nosso estudo, assim, por extenso, seria comportamentos compulsivos, saúde mental e risco para HIV, e a gente abreviou para conversa com o travesseiro, Pillow Talk. It's a longitudinal study. É um estudo longitudinal. Dr. Parsons is the principal investigator. Dr. Parsons é o pesquisador principal. It's funded by the National Institute of Mental Health. E os fundos vêm do NIMH, o Instituto Nacional para a Saúde Mental. And the project started in early 2010. E começou no início de 2010. Our primary research question is, what are the factors that differentiate men who are highly sexually active but not sexually compulsive from those who are highly sexually active and sexually compulsive? E o nosso foco a nossa pergunta principal é quais os fatores que diferenciam homens que são altamente ativos sexualmente, mas não compulsivos, daqueles que são altamente ativos, porém compulsivos. So in a way, we're trying to control for any confounding effect that the sexual activity or the amount of behavior men may have on some of the factors we want to examine. Então, nós queremos ver a influência dessa atividade sexual nos homens e o seu efeito sobre a compulsividade sexual. In terms of the study overview, I want to talk about it briefly because it is very complex. It's a comprehensive study. É um estudo bastante amplo e complexo. So as I've said, it's a comparison of risk behaviors between highly sexually active sexual compulsive and non-sexually compulsive men. Então, como eu disse, é uma comparação de comportamentos de risco entre homens que são altamente ativos sexualmente e compulsivos sexuais e os não compulsivos. And this is the model that is guiding our theoretical framework and the analyses we plan to do. So we will test a psychosocial and neurocognitive model in predicting HIV risk behavior. Então, nós temos um teste psicossocial e um modelo neurocognitivo para predizer o comportamento de risco para HIV. While trying to identify event-level triggers that are associated with HIV risk, like substance use and affect. Então, nós também incluímos nesse estudo os gatilhos, né, que são identificação de dados de nível de evento que estão associados com o risco para HIV, como o uso de substance use and, Yes. and Alcohol and drug use and affect. E os transtornos, né, o humor, né? So, as you'll see in a minute when I present all of the different components of the study, the procedures, we track participants longitudinally because we want to look at development and comorbidity of mental health symptoms, sexual compulsive symptoms, and HIV risk behavior. Então, mais adiante, vocês vão ver que nós fazemos um rastreamento longitudinal do desenvolvimento e da comorbidade dos sintomas da saúde mental, dos sintomas de compulsão e o comportamento de risco. So the Pillow Talk team includes
lots of different researchers with different expertise and backgrounds. I'm not going to go through every name. Não vou passar pelo nome de todos dessa equipe multiprofissional e com múltiplos históricos. In terms of study eligibility criteria, men have to be 18 years or older to participate. Então, os critérios de elegibilidade são a idade acima de 18 anos, They have to be biologically male, tem que ser homens biologicamente, gay or bisexual. gays ou bissexuais. They have to report 9 or more sex partners in the last 3 months. This is our definition of highly sexually active. Então, a nossa definição para altamente ativo sexualmente é ele ter tido 9 ou mais parceiros masculinos nos últimos 3 meses. In terms of exclusion criteria, they should have no serious cognitive or psychiatric impairments. E como critério de exclusão, eles não podem ter comprometimento sério cognitivo ou psiquiátrico. And because of the different components in the study, they have to have internet access at home. E por conta dos diferentes componentes do estudo, eles precisam ter acesso à internet em casa. Our target sample is 352 men. E nós temos, então, nossa amostra é de 352 homens. To date, we have a complete data set for 118 men, and data collection is ongoing. Nós temos agora o conjunto de dados completo para 180 homens e a coleta de dados é contínua. In terms of the procedures, again, they're very complicated because it's a comprehensive study. But we start with a questionnaire that participants complete themselves from home. Então, como eu falei, o estudo é bastante abrangente, complexo, mas o início é através do preenchimento em casa de um questionário. We ask about a lot of different factors, including psychosocial health. Fazemos várias perguntas sobre a saúde psicossocial, por exemplo. We then ask participants to come in for a baseline visit at our research offices. Daí pedimos para virem fazer uma visita de linha basal no nosso escritório de pesquisa, Where they may or may not get an HIV test, respond to some questions posed by an interviewer, fill in a brief questionnaire, self-reported questionnaire. Então eles podem ou não ser submetidos a um teste HIV, depois eles vão um entrevistador vai fazer um questionário, depois eles mesmos vão preencher um outro questionário. And we also conduct a timeline follow back. This is a method to capture daily sexual behavior for the past 90 days. E nós fazemos uma retrospectiva para os últimos 90 dias referente ao comportamento sexual, que é esse TLFB. We then ask participants to fill in a daily diary from home, reporting on affect and their daily behaviors in terms of both sex and substance use. E aí eles vão fazer um diário em que eles vão reportar o comportamento sexual, também mencionar o uso de substâncias e o afeto, né, o humor. We then ask them to come back about 7 days later, where we administer several, I would say about 5 neurocognitive tasks, and we also do some diagnostic interviews. E daí 7 dias depois pedimos que retornem, aí fazemos testes neurocognitivos e esse neurocognitive, desculpem, tarefas neurocognitivas, And diagnostic, psychological. E testes psicológicos diagnósticos. So 6 months later and 12 months later, they come back and they basically repeat or report the same kind of info, and we end with another 30 days capturing daily behavior. E aí 6 e 12 meses depois, eles passam por tudo isso de novo, essa mesma bateria de testes e entrevistas, e depois, and then the 30-day diary? They again do a 30-day diary. Okay, retrospective.
prospective. Daí eles vão fazer um diário, depois disso eles fazem um diário de 30 dias prospectivo. In terms of assessment, so you've heard about some of the measures used for sexual compulsivity. I won't repeat them. We assess them several different ways: over the phone, interviewer, and a self-reported questionnaire. Então, só para abreviar, nós fazemos a entrevista com o entrevistador, eles fazem o autorrelatório, né, fazemos a avaliação pelo telefone, e eles também precisam ir lá no escritório para serem entrevistados. In terms of sexual behavior, I mentioned the timeline follow-back method and the diaries. Então, isso quanto à compulsão sexual. Quanto ao comportamento sexual, fazemos aquela retrospectiva lá dos 90 dias com dados sobre o comportamento sexual, e os diários, né, por 30 dias prospectivamente, e avaliação de 12 meses. In terms of psychopathological conditions, we use the computerized diagnostic interview schedule. Aí, para o quadro psicopatológico, fazemos uma entrevista diagnóstica computadorizada. And basically, it's a structured, computerized assessment tool that's based on the DSM. É uma ferramenta computadorizada, totalmente estruturada, baseada no DSM. It offers a lifetime history of symptoms. Oferece um histórico dos sintomas no decorrer da vida da pessoa. And assesses onset and recency. E avalia o início e a recência de cada distúrbio. We also use the brief symptom inventory. Também usamos o breve inventário de sintomas. And we screen for borderline personality disorder. E fazemos a varredura para ver se tem distúrbio de personalidade borderline. This basically shows the sample characteristics to date. So we have 118 participants. Então, temos 118 participantes nesses nossos dados preliminares dessa amostra. Our sample so far is very diverse in terms of age, race, and ethnicity. A nossa amostra é bastante diversa em termos de idade, raça e etnia. 88% of the sample identified as gay. 88% identificada como gay. 60% is HIV negative. 60% da amostra HIV negativa. And the sample is split in half in terms of sexual compulsivity. E meio a meio entre compulsivos e não. So I just want to give you a brief sense about what we're seeing so far. Então, eu queria dar uma ideia breve daquilo que nós temos encontrado até agora. And Dr. Parsons will provide more in-depth data. E o Dr. Parsons vai dar dados mais em profundidade. In terms of the percentage of participants who met criteria in the CDIS, Em termos dos participantes que estavam dentro dos critérios no CDIS, 9% met criteria for social phobia, 9% com fobia social, 12% for agoraphobia, 12% com agorafobia, about 13% for chronic post-traumatic stress disorder, 13% com distúrbio de estresse pós-traumático, 6% for bipolar disorder. 6% com distúrbio bipolar. In terms of mood disorders, substance use induced 3%. Em termos de distúrbios do humor, os induzidos por substância, 3%. And 2% were medically induced. E 2% com indução medicamentosa. In terms of obsessive and compulsive disorders, 3% met criteria for each. Em termos de toque, 3% preenchiam os critérios. And 2%... Aliás, o obsessivo e 3% para o compulsivo. Yes. And 2% met criteria for attention deficit and hyperactivity disorder. E 2% para TDAH, né? 41% met criteria for a major depressive episode.
41% preencheu os critérios para episódio de depressão maior, 3% for dysthymia, 3% para distimia, 17% for a single major depressive episode, and 17% for recurrent. e 17% para um episódio só de depressão maior e outros 17% para recorrente. So, in summary, our participants are meeting diagnostic criteria on the CDIS for various mental health disorders. And as we continue to enroll participants, we will be able to examine these factors more closely to see whether there are differences between SC and non-SC men. Então, em resumo, nossos participantes estão dentro dos critérios diagnósticos no CIDS para vários distúrbios de saúde mental, e à medida em que continuamos a registrar os participantes, nós vamos poder examinar esses fatores mais de perto para ver se há diferenças entre os homens com compulsão e os sem. So Dr. Parsons will now provide an in-depth look at these issues and the role of SC in the AIDS epidemic among gay and bisexual men in the U.S. E agora o Dr. Parsons vai nos fornecer uma visão mais em profundidade sobre as questões e o papel da compulsividade sexual na epidemia de AIDS entre os homens gays e bissexuais nos Estados Unidos. Thank you. Obrigada.